todos os participantes do primeiro simpósio de Biologia da Biodestra Digital. Meu nome é Silmara Nogueira, eu sou bacharel em Ciências Biológicas pela Faculdade Fracinete do Recife, FAFIRE, e sou mestre em Melhoramento Genético de Plantas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. É com imenso prazer que estou aqui hoje para compartilhar com vocês um pouco da minha jornada, do meu aprendizado e conhecimento sobre adaptabilidade e estabilidade produtiva em feijão preto, que foi com que eu trabalhei durante o meu mestrado. Bom, antes de adentrarmos, nos aprofundarmos no tema propriamente dito, vou fazer a contextualização biológica da importância da biologia para esse cenário. A biologia ela desempenha um papel fundamental no entendimento das interações entre plantas, ambiente e micro-organismos também serão cruciais para adaptabilidade e estabilidade. De modo geral, a biologia, através dos princípios biológicos, nós podemos compreender os seres vivos, como eles se ajustam às mudanças ambientais e mantêm a sua estabilidade interna. A biologia fornece informações valiosas sobre os mecanismos genéticos, fisiológicos e comportamentais que vão permitir as adaptações dos indivíduos. Diversas áreas da biologia elas estão relacionadas nesses estudos. E aí algumas delas, das sub-áreas, são a genética, através da análise dos mecanismos genéticos que subjacem a variabilidade dentro das populações e adaptação evolutiva dos organismos. A fisiologia também, que vai investigar os processos e as respostas das plantas, as variações do meio, para a gente entender como elas se adaptam a essas variações. A ecologia também, o estudo de interações entre os organismos e o ambiente, incluindo a adaptação dos organismos aos nichos ecológicos e as respostas das comunidades às mudanças ambientais. E a biologia evolutiva, ou evolução, que vai estudar os mecanismos e padrões da evolução das espécies ao longo do tempo. Isso inclui a adaptação às mudanças ambientais e a origem de novas características. Então, esse pequeno contexto, essa pequena contextualização, vocês já perceberam como que a biologia ela é importante. Essa abordagem integrativa entre esses vários conhecimentos dessas sub-áreas é muito importante para que se compreenda de um modo mais geral, que tenha um panorama completo da situação. Eu vou começar aqui falando um pouco sobre a importância socioeconômica do feijão. O feijão ele é considerado uma das leguminosas mais importantes do mundo. Tem um papel fundamental na segurança alimentar e nutricional de várias culturas ao longo do mundo, principalmente em países subdesenvolvidos. Isso se dá porque é uma leguminosa muito nutritiva. Alguns cultivares elas possuem um teor de proteína no grão de até 36%. Isso é um alto teor de proteína e é também uma proteína mais acessível quando comparado com proteína de origem animal. Além da proteína, o feijão possui outros nutrientes, como cálcio, ferro, zinco, muitas fibras também. As fibras são importantes porque elas vão reduzir níveis de colesterol e também de açúcar. E isso auxilia na prevenção do câncer de cólon. Além do consumo humano, os subprodutos que são utilizados, que são gerados a partir da cultura do feijão, o caule, a folha, a vagem seca, a casca da vagem depois de bilhado. Isso pode ser utilizado também na alimentação animal em forma de forragem, sendo misturada com ração ou servido in natura. E vai contribuir ali com energia e com aminoácidos para os animais. No Brasil, a cultura do feijão é um carro forte aqui para o nosso agronegócio.
Nós temos mais de 300 cultivares registradas e o feijão pode ser produzido em toda a extensão do Brasil, todas as regiões. Tem 3 safras por ano, então assim, é um carro forte mesmo do nosso agronegócio. Quanto à origem e classificação botânica, o feijão pertence à família Fabácea e à subfamília Faboide, gênero Phaseolus e a espécie é Phaseolus vulgaris. O gênero Phaseolus ele tem origem evolutiva no continente americano. Porém, não se tem um consenso de onde foi esse ponto evolutivo, né, onde se originou. Não existe um local. Então, nós temos centros de origem, mais de 100 centros de origem. E aí, esses centros de origem, quando a gente usa o feijão comum, como um marco zero, como um ponto zero, a partir dele, esses centros, eles são considerados em os gêneros: primário, secundário, terciário e quaternário. Sendo que o primário está mais próximo do feijão, como que a gente consome hoje, e o quaternário está mais distante, evolutivamente falando. Desses, pois, o pool primário ele é o mais importante. Ele tem espécies cultivadas e espécies silvestres, sendo essas as ancestrais mais próximas do feijão. Não há barreira de cruzamento entre as espécies, tanto cultivado quanto silvestre, e os híbridos deles são férteis. Estudar a origem evolutiva de uma espécie, ela é fundamental para a conservação e para manejo dos recursos naturais. Por quê? Porque fornece informações importantíssimas, como a adaptação no ambiente, né, onde aquela cultura surgiu, e aí isso vai refletir também nas questões evolutivas, nos processos evolutivos, para que se entenda como que aquela espécie chegou ao nível que ela está hoje. E também vou ressaltar aqui, apesar de o pool primário ser o mais importante, os outros, os gênicos, também são importantes. Eles são fontes de germoplasma, podendo ser utilizados para cruzamentos que visam ampliar a base genética do feijão, ou seja, aumentar a diversidade genética. Quanto ao sistema reprodutivo, o feijão é uma planta autógama. O que isso quer dizer? Quer dizer que é uma planta que faz autofecundação. A própria morfologia floral, ela vai proporcionar isso. A parte masculina ela fica meio que escondida pelas pétalas. Normalmente, apenas um estame fica ali. E a liberação do pólen, ela ocorre aproximadamente no mesmo momento da abertura da flor, um pouco antes. E isso faz com que, quando a flor desabroche, ela já desabroche fecundada. Pode ocorrer uma fecundação cruzada natural, geralmente a partir de insetos, com aquele um estame que ficou fora da proteção das pétalas. E em casos raríssimos, tem um teor de menos de 2%, uma probabilidade de menos de 2% e que isso aconteça. Esse mecanismo de autogamia é chamado de cleistogamia. Ele é um mecanismo importante porque permite que as plantas se reproduzam mesmo em condições desfavoráveis, em locais que tenham poucos polinizadores ou em ambientes adversos. A planta não vai precisar também gastar ali energia para atrair um polinizador e vai garantir a sua prole. Então, biologicamente falando, é sim um mecanismo reprodutivo bem interessante. Bom, quanto ao melhoramento genético, acredita-se que a grande parte dos genótipos existentes hoje, eles tenham sido introduzidos de um mesmo genótipo em diversos locais. E aí esse genótipo, em diversos locais, foi sofrendo hibridação, seleção natural, porque cada local ali, então, ele poderia ser ou não distinto.
mutação, principalmente pelo uso contínuo das sementes pelos agricultores, o que gera então uma seleção artificial. A partir do momento que os produtores estão ali selecionando as melhores sementes, as maiores, mais vigorosas, as mais bonitas, então eles estão fazendo uma seleção artificial. E isso ao longo do tempo foi moldando os genótipos que nós conhecemos hoje. O melhoramento propriamente dito iniciou-se na década de 1930 com o Instituto Agronômico de Campinas, quando eles começaram a avaliar as linhagens que eram introduzidas aqui no Brasil. Atualmente, algumas outras empresas fazem trabalho com melhoramento. Aqui eu coloquei algumas: Embrapa Arroz e Feijão e Embrapa Clima Temperado. Empresa de Pesquisa Agropecuária de Santa Catarina, Instituto Agronômico de Campinas, Instituto Agronômico do Paraná, Universidade Federal de Lavras e Universidade Federal de Viçosa, e também a Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária. Bom, as características mais trabalhadas por esses programas são as características que os produtores mais requisitam, como aumento de produtividade de grãos, mas não só isso, também a arquitetura de planta. Uma planta ereta, ela vai possibilitar a colheita mecanizada, e isso resulta em uma baixa perda, além de permitir uma maior circulação de ar entre as plantas. Essa maior circulação de ar que vai passar entre as plantas, ela vai refletir uma menor incidência de doenças. E também vai melhorar a qualidade dos grãos, porque reduz a umidade nas vagens. Outra característica importante são cultivares resistentes a patógenos e a doenças. Essas cultivares elas possuem estabilidade em relação ao seu desempenho. E além disso, também proporcionam uma maior sustentabilidade na produção, já que não vai estar usando agrotóxicos. Nem agrotóxicos, nem outros produtos para combate de pragas e de doenças, né? Bom, outra característica é a precocidade. Essa precocidade vai permitir um retorno mais rápido no investimento, vai possibilitar um manejo versátil dos sistemas de produção e vai funcionar também como um escape em relação às pragas e doenças e períodos de seca ou chuvas fortes. Então, se eu tenho uma cultura no campo, ela tem um valor X de dias e eu consigo reduzir para um valor menor, economizo aí, não sei, um mês de cultura de campo. Nesse um mês poderia acontecer um período de seca, um período de muita chuva, uma incidência de praga de algum tipo, e aí a cultura não estando em campo, já não vai precisar passar por isso, né? Outra característica também são os cultivares adaptados às diversas condições, que são cultivares que, independente de como esteja o meio, elas vão produzir bem. Outras características também são importantíssimas, como o baixo tempo de cozimento do grão e a qualidade tecnológica do grão, considerando que é feijão e o produto final, aí então é o consumo desse feijão. Essas duas características também são importantíssimas. Nas etapas finais dos programas de melhoramento, várias populações consideradas promissoras, elas são testadas em diferentes ambientes. Esses testes vão ver como que está ali a adaptação delas e a estabilidade produtiva. As cultivares ideais, elas deveriam possuir uma adaptabilidade a vários ambientes e uma boa estabilidade. Como esses ambientes, na maioria das vezes, são distintos, ocorre que elas apresentam distintos comportamentos. E aí nós temos o que chamamos de interação genótipa por ambiente. E essa interação faz
exatamente isso, em que a maioria das cultivares possui adaptação às condições ambientais específicas. Isso limita a recomendação dos melhoristas, falando aqui agronomicamente. O desenvolvimento das plantas, ele não é consequência apenas do seu genótipo ou dos efeitos do ambiente, mas é consequência desses dois efeitos somados e adicionados a ele uma interação, que é responsável pelas diferenças significativas no desempenho desses cultivares quando são cultivadas em ambientes distintos. Nesse contexto, ambiente é um termo genérico que abrange uma série de condições sobre as quais as plantas são cultivadas. E essas condições podem ser um local, um período do ano, práticas culturais, época de semeadura ou até mesmo todos esses juntos. Essas variações ambientais, elas podem ser de dois tipos, previsíveis ou imprevisíveis. As variações previsíveis, elas são variações permanentes do meio ou onde o homem atua de forma direta, como por exemplo a época de plantio, ou a adubação, ou o tipo de solo. São variações previsíveis. As imprevisíveis, elas não são intrínsecas àquela localidade. São flutuações climáticas, são ataques de doenças e de pragas, incidências. O mesmo genótipo, ele pode apresentar desempenho diferente quando cultivado em ambientes diferentes. Os genótipos, eles seriam então estáveis ou adaptados. Os genótipos estáveis, eles apresentam uma baixa interação genótipo com o ambiente. Ele tem um comportamento previsível em uma ampla gama de ambientes. Enquanto os genótipos adaptados é o inverso. Eles têm um comportamento discrepante em função do ambiente onde estão sendo cultivados. A interação genótipo-ambiente é muito alta para eles. Eles são altamente influenciados pelo ambiente. Bom, as variações da interação genótipo com o ambiente, elas podem ser associadas a dois fatores. O primeiro é o fator simples, que diz respeito ali à variabilidade genética. As respostas em qualquer ambiente acarretariam geralmente na mesma classificação. E o fator complexo é que ocorre quando falta correlação entre genótipos de um ambiente para o outro. Isso gera materiais adaptados a ambientes específicos e também evidencia a plasticidade e adaptação de genótipos. O fator complexo, então, ele está mais relacionado ao ambiente do que a genética do indivíduo ou da população. O termo adaptabilidade, ele se refere à capacidade dos genótipos responderem aos estímulos ambientais de forma vantajosa. Ele vai usar ali aquele recurso que está disponível no meio de uma forma vantajosa para si próprio, para sua produção. Ele vai prosperar. E estabilidade é a capacidade dos genótipos de desempenharem um comportamento previsível, ou seja, produzirem baixas variações fenotípicas nas diversas condições ambientais, mesmo que eles não sejam assim o maior em produtividade, mas eles têm uma produção constante, uma produtividade constante em todos os ambientes. Mais adaptados, eles estão em ambientes específicos, são bons. Em outros ambientes, eles não correspondem, o desempenho deles não é satisfatório. Porém, os estáveis não, eles têm o mesmo desempenho, independente se as condições são ou não favoráveis. Diante disso, o meu objetivo no meu trabalho foi analisar a adaptabilidade e estabilidade produtiva dos genótipos de feijão comum do tipo preto, que foram avaliados em ensaios de VCU em Pernambuco, por meio da metodologia AMI. Para tanto, foram utilizados 15 genótipos. Esses genótipos foram provenientes da rede de ensaio de experimentos de valor de cultivo e uso, que é o VCU, em Pernambuco. Esses experimentos foram conduzidos pelo Instituto Agronômico de Pernambuco. Os genótipos foram
codificados de 1 a 15, certo? Para melhor compreensão e melhor interpretação visual nos gráficos que foram gerados. Os ambientes também foram codificados de A1 a A7, foram 7 ambientes ao todo. Os experimentos foram nos anos 2011 e 2012 em 5 locais: Araripina, São João, Belém de São Francisco, Petrolina e Caruaru, todos em Pernambuco. E um ambiente aqui, ele é dado pelo conjunto de local e ano. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, com 3 repetições, onde a parcela experimental deu por 4 fileiras, com 4 metros de comprimento, espaçados de meio metro entre linhas e de 2 metros entre plantas, sendo avaliado as 2 fileiras do meio. E as análises estatísticas que se deram depois da coleta de dados envolveu análise de variância para cada ambiente, análise de variância conjunta com os experimentos nos ambientes e os parâmetros de adaptabilidade e estabilidade, que foram pelo método. As análises foram feitas no software Genesis. Essa primeira tabela mostra a análise de variância individual, que foi a análise de variância em cada ambiente. Percebemos que A1 e A3, os que estão circulados de azul, eles tiveram produtividade acima da média. Isso mostra que eles possuem condições favoráveis para o cultivo de feijão aqui em Pernambuco. Enquanto assim que a 7, por outro lado, é exatamente o inverso. Eles ficaram abaixo da média. Então foram ambientes que não tinham condições favoráveis. Bom, essa segunda tabela, ela mostra a análise de variância conjunta na produtividade de grãos, que é os experimentos no ambiente. E aí percebemos no que está circulado que o ambiente e a interação foram assim os maiores valores. Essa heterogeneidade, tanto das condições ambientais quanto do comportamento diferenciado, que a gente chama de interação genótica com o ambiente, e aí a gente vê como que o ambiente influenciou, Ele causou assim as maiores interações. Bom, uma vez que houve interação genótica com o ambiente, é necessário então estimar a adaptabilidade e estabilidade. E aí, para estimar a adaptabilidade e estabilidade, foi feito as análises no método AMI. Esse método AMI, ele é um método estatístico de modelo misto. Ele faz análises univariadas e multivariadas ao mesmo tempo, para o caráter biológico estudado, que no caso aqui é a produtividade. Possibilitando aí então a seleção de genótipos mais produtivos, identificação de genótipos superiores que sejam amplamente adaptados. E aí, fazendo essa análise, percebemos que o ambiente, os efeitos de ambiente foram os maiores, e aí foi responsável pela maior parte da variação. Bom, sempre que possível, é recomendado que os produtores eles investam em tecnologia, para tentar amenizar os efeitos adversos do ambiente, visando aí maximizar o potencial das plantas. Porque esse efeito de interação genótica com o ambiente, ele tende a ser ainda mais drástico se não tem um ajuste. O que isso quer dizer? Se eu sei que determinada característica ou variável no meu ambiente está sendo prejudicial para a minha plantação e eu não faço nada por isso, então vai só tender a piorar, nunca vai melhorar. Bom, nesse gráfico gerado pela metodologia AMI, nós podemos ver aqui os genótipos e ambientes mais estáveis, que são os que se encontram mais próximos ao centro de origem, ao ponto de origem. G7, G1, G8, G10, G6, G11, G13 e o ambiente E2. Esses genótipos são os que tiveram uma produtividade constante em relação aos demais. Em todos os ambientes eles tiveram ali uma produtividade similar. E o ambiente
Semelhantemente, foi um ambiente onde a maioria dos genótipos tiveram uma produtividade boa nele. Ainda no mesmo gráfico, nós podemos perceber que houve uma interação positiva entre os genótipos G10, G6, G13 e G11 com o ambiente A2, que é esse que está de vista, e G5 com o ambiente A5. Considerando o ponto de origem, eles estão no mesmo lado. Inversamente, não houve adaptação para G14, G8 e G7 com os ambientes A4 e A7. Eles estão em posições antagônicas, né? Posições divergentes, opostas e em quadrantes opostos também. Isso quer dizer que eles não estão adaptados com esses ambientes. Esse outro gráfico, ele mostra aqui os efeitos aditivos, né, dos genótipos e dos ambientes. O eixo das abscissas se refere à média de produtividade e os eixos ordenados se referem ali aos scores, à pontuação. Olhando para esse gráfico, a gente vê que alguns genótipos eles ficaram acima da média. Passou de 1.500, né? A média nem era 1.500, a próxima. E aí 4 desses genótipos eles foram considerados estáveis para a produtividade. G6, G10, G7 e G1. Os outros não foram considerados estáveis. Por quê? Eles estavam longe do ponto de origem. Lembra que a abscissa é a média e a ordenada é os scores. Então, nesses scores aí, quanto mais eles se afastam, né, seguindo os das ordenadas, então quer dizer que eles estão menos estáveis. Os genótipos eles podem ser divididos, subclassificados em 3 classes. A classe A estaria então com genótipos estáveis, que são esses azuis, eles estão de pontinho azul, né? Eles estão mais próximos do centro, bem concentrados. A classe B, que são genótipos com estabilidade intermediária, que são esses de ponto vermelho, G14, G5 e G4. E a classe C, que são genótipos instáveis, que então é o G2 e o G3. Esses genótipos instáveis, o que acontece? Eles são altamente adaptados a determinados ambientes. Isso quer dizer que ele é todo ruim? Não. Uma vez que ele esteja em um ambiente favorável, terão uma produtividade muito boa. Né? Podem ter uma produtividade muito boa, eles só não são estáveis. Não tem uma estabilidade, mas a adaptação dele vai depender de acordo ali com o ambiente em que ele estiver. Fazendo a mesma análise, né? Ainda no mesmo gráfico, os ambientes estáveis são A2 e A6, uma vez que estão ali mais próximos do centro de origem, com um score pequeno, menor que 10. E o ambiente A4, ele está destacado aí por quê? Ele ficou acima da média. Ele tem uma estabilidade intermediária. Porém, ele foi considerado desfavorável, porque ele está num quadrante negativo. O score dele foi negativo. O ambiente A1 e A3, eles estão bem distantes do ponto de origem, né? Tiveram um score assim, bem alto. Ambos são instáveis. O ambiente A1, no entanto, ele teve uma produtividade muito boa. E apesar de não ser instável, ele é favorável. É só ver qual que é o cultivar que vai prosperar ali naquele ambiente. Ele só não pode ser recomendado para qualquer cultivar. E o ambiente A3 é considerado desfavorável, pois o score dele estava negativo. O ambiente A5 e A7, ambos tiveram uma estabilidade intermediária, porém, ambos foram abaixo da média de produtividade. Ambos são então desfavoráveis. Em conclusão, temos que a interação genético-ambiente foi de natureza complexa
tendo o efeito de ambientes responsável pela maior parte da interação. E aqui eu vou fazer uma consideração, que é o seguinte: produtividade ela é uma característica que ela é controlada por vários agentes. E o ambiente, ele vai influenciar a gente. Então, uma vez que eu tenho vários genes, eu tenho uma grande possibilidade que o ambiente influencie muito. Ele vai atuar em cada gene daqui. Aí, essa conclusão, né, essa consideração que eu estou fazendo agora para vocês. E a metodologia M ela classificou como melhores genótipos, os genótipos G10 e G6, que apresentaram produtividade acima da média, boa estabilidade e adaptação ao ambiente E2, que é considerado um dos ambientes mais estáveis. É isso. Eu quero aqui agora agradecer a vocês por ter ficado comigo, né? Ter participado dessa palestra. Eu espero que as informações tenham sido enriquecedoras e inspiradoras para cada um de vocês. Desfrutem do evento, terem o máximo de proveito possível. E nunca percam esse espírito de curiosidade e de investigação que nós biólogos temos. Eu acho que isso aí já é nascido com a gente já. Eu me coloco à disposição, certo? Caso vocês tenham perguntas ou dúvidas ou queiram compartilhar ideias, meu e-mail está na tela e vocês podem entrar em contato comigo. No mais, eu desejo a todos vocês muito sucesso na jornada de vocês acadêmica e profissional. E até breve.